É a altura de atravessarmos a última fronteira. Olhamos agora para o espaço com a ajuda do coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Começamos hoje por falar da Europa, não do velhinho continente, mas de uma lua de Júpiter que está a suscitar muita curiosidade, sobretudo a propósito do que pode ser o futuro da vida, quem sabe? É a lua da moda e, de facto, é uma Europa excitante, extremamente excitante. E os cientistas estão todos desejosos que consigam chegar lá, pelo menos com outros olhos. Nós conhecemos a Europa através dos olhos da Voyager 2 que andou por lá, e depois com a Galileu, e agora queremos mais. E queremos saber mais da Europa por uma razão muito simples. É que a Europa pode reunir as condições que nós pensamos que podem dar origem a uma vida. Para dar origem à vida como nós conhecemos, terá que ter uma fonte de energia, terá que ter água, terá que ter também aquelas proteínas básicas para o aparecimento de vida. E parece que a Europa reúne isso tudo. E é uma lua também interessante sob outros pontos de vista. Foi uma lua descoberta por Galileu, em 1610, e orbita a aproximadamente 670 mil quilómetros de Júpiter. E é uma lua igualmente interessante por uma outra razão. É que tem, estas imagens que nós vemos permite ver muito bem, é sobretudo, aparentemente à superfície, um grande ringue de gelo. Tem uma superfície gélida, uma camada de gelo. Ainda hoje é muito discutida qual será a espessura desta camada de gelo. Há quem diga que pode ir de 1 a 15 km, há quem diga que pode ir de 15 a 25 km, mas o que nós sabemos, com algum grau de certeza, é que por baixo desta camada de gelo estará certamente um oceano de água salgada e que pode ter uma profundidade entre os 65 e os 125 quilómetros de profundidade. E isso é uma conversa gira, é de uma maneira como podes brilhar numa conversa de amigas. Quer dizer, qual é que é o sítio do Sistema Solar que tem a maior quantidade de água salgada? Pois nós olhamos para o oceano quando vamos para a praia e pensamos que o oceano é enorme e que a Terra provavelmente será aquele planeta que tem a maior quantidade de água salgada. Pois não. Eis a Europa. A Europa pode ser, provavelmente, a região do Sistema Solar com maior quantidade de água salgada. Só para termos uma pequena ideia, se nós juntássemos toda a água do nosso planeta numa esfera, essa esfera tinha aproximadamente pouco mais de 1.300 km de diâmetro. Pois bem, se fizermos o mesmo exercício com a Europa, essa esfera terá aproximadamente 1.700 km de diâmetro. E, portanto, isto está a criar uma enorme excitação. Mas é um astro maior do que o planeta Terra? Não, isto é uma lua de Júpiter um bocadinho mais pequena que a nossa própria Lua. Portanto, não deixa de ser curioso que será uma lua mais pequena que a nossa lua a ter um maior reservatório de água salgada. E tornou-se notícia também na semana passada por causa daqueles riscos que nós vimos à superfície. Aqueles riscos têm também uma origem muito engraçada. É que à medida que a Europa gira à volta de Júpiter, é uma órbita muito oval, à medida que se aproxima de Júpiter, acontece uma coisa interessantíssima. Aquela lua estica. Hoje estamos na altura de ténis, é como se fosse uma bola de ténis a esticar-se, devido à força do campo gravítico de Júpiter. À medida que se afasta de Júpiter, volta à sua forma original. Quem é que paga a fatura? Pois, a superfície. Porque a superfície de gelo tem que se adaptar muito bem a este tipo de exercícios. E não é só devido à força gravitacional de Júpiter, não é só devido a este jogo. É também ao jogo por baixo, precisamente do oceano. Que tal como nós vemos na Terra, a nossa Terra tem as marés do nosso oceano devido à influência gravitacional da Lua e também do Sol. O oceano que está por baixo da superfície da Europa também agita-se tremendamente com estas diferenças na órbita de Júpiter. E, portanto, a superfície de Europa tem que fazer ginástica para se ambientar, para se adequar a estes jogos. Às vezes a ginástica não chega e então ela quebra, apresenta falhas. E muitas dessas falhas dão origem também a estes riscos que nós estamos a ver na superfície de Europa. E uma questão que intrigou sempre os cientistas foi a direção destas falhas, sobretudo aquelas falhas mais compridas que nós vemos ao longo da Europa. Porquê é que aquelas falhas têm orientações muito diferentes? Ora bem, os cientistas da NASA analisaram uma zona em específico da superfície de Europa, utilizando imagens da sonda Galileu e, olhando para essa superfície, testaram 3 hipóteses para poder tentar explicar porque é que tem aquelas orientações. Há uma teoria que diz que a superfície de Europa gira mais rapidamente do que a própria órbita de Europa à volta de Júpiter.
um facto curioso, tal como a nossa Lua, a Europa apresenta sempre a mesma face para Júpiter, estão ligados. Portanto, o movimento de rotação é o mesmo que o movimento de translação, o período. E, portanto, há uma teoria predominante que dizia que, se calhar, a superfície roda mais rapidamente e que pode explicar, no fundo, uma pequena desorientação ou uma orientação mais aleatória daquelas falhas. Ora, eles puseram essa teoria em consideração, apresentaram também, eles próprios, essa equipa de investigação, uma outra teoria. Bom, e se a Europa, à semelhança do que acontece com a Terra, tivesse a orbitar, tivesse uma pequena inclinação no seu eixo de rotação? Nós sabemos que na Terra essa alteração, essa diferença, essa inclinação do eixo de rotação dá origem às estações do ano. Nós na semana passada tivemos o equinócio de outono. Ora bem, o que dizem os cientistas é que uma pequeníssima inclinação no eixo de rotação da Europa, basta 1 grau, ou pouco mais de 1 grau, pode também estar associado, pode justificar esta diferença nas orientações das falhas. Por uma razão muito simples. Porque esta inclinação do órbita dá origem à precessão. Vamos imaginar um peão que está a girar. O peão faz uma espécie de um círculo. Se tivermos uma caneta no cimo desse peão, faz uma espécie de um círculo. A Terra demora cerca de 26 mil anos a dar uma volta a esse círculo. Que é como quem diz, o norte, hoje, nós olhamos para a estrela polar e temos o norte, daqui a 26 mil anos temos que olhar para outra estrela para encontrar o norte. Em Europa poderá acontecer exatamente a mesma coisa e, portanto, muito provavelmente será esta inclinação da Europa que pode estar associado também àquelas falhas, à orientação daquelas falhas da Europa. Não deixa de ser, enfim, é só mais um aspecto curioso para acrescentar ao nosso desejo enorme de conhecer esta excitante Europa. Por falar em conhecer algumas das partes do universo desconhecidas, há também essa notícia, a mais densa galáxia alguma vez fotografada é dada agora a conhecer. Que mistérios pode desvendar o facto de se conseguir fotografar? Não, quase parece que os astrónomos estão à procura de um recorde do Guinness. Não, mas não é bem isso, isto é muito mais importante que isso. Ora, esta primeira imagem que nós estamos a ver mostra-nos uma imagem do Hubble. Nós tivemos 2 satélites que estiveram a observar galáxias próximas, o Chandra, que vê no raio-x, portanto, corpos mais energéticos, e tivemos o Hubble, que nós conhecemos bem na área do visível, e olharam para esta zona em particular, e o Chandra tirou esta imagem do raio-x que mostra-nos aquela galáxia grande que nós começamos a ver no canto superior, M60, está a cerca de 51 milhões de anos-luz. Mas, e aqui é que parece que brincaram um bocadinho connosco, o grande destaque vai precisamente para um pontozinho que nós encontramos por baixo desta grande galáxia. E é um pontozinho que é pura e simplesmente a mais densa galáxia próxima da Terra. Estamos a falar de uma galáxia que terá aproximadamente o peso de 200 milhões de sóis. E todo este peso, ou grande parte deste peso, está circunscrito numa esfera de 80 anos-luz. Portanto, uma coisa muitíssimo, muitíssimo pequena. E, além disso, outra descoberta notável é que esta galáxia densa tem também no seu interior um buraco negro que deverá pesar cerca de 10 milhões de sóis. Ora, os astrónomos vão andar à procura de recorde do Guinness. Encontrar esta galáxia permite-nos também tentar formular o tipo de questões. A primeira é óbvia. Como é que isto apareceu? Como é que aparece uma galáxia desta extremamente densa? Quase parece que isto é um enxame de estrelas. Nós, na nossa galáxia, temos zonas da nossa galáxia com enxame de estrelas, regiões em que a densidade de estrelas é muito mais densa, muito maior. Mas encontrar uma galáxia que, no fundo, quase parece um enxame de estrelas é algo de absolutamente notável. E, portanto, a pergunta que se coloca é de onde é que isto veio? Provavelmente terá sido o resultado de uma galáxia muitíssimo maior que, por alguma razão que nós desconhecemos, terá desmembrado, terá perdido grande parte das suas estrelas. E, portanto, mais do que encontrar um novo recorde, digamos assim, este tipo de descobertas permite-nos formular estas perguntas e tentar perceber também, por exemplo, como é que uma galáxia deste tipo tem um buraco negro. Porque nós nos enxames de estrelas que nós conhecemos, não há buracos negros lá no meio. Este tem um buraco negro lá no meio que os astrónomos ainda tentam descobrir como é que foi lá parar. Miguel, por fim, na reta final desta nossa conversa, posso dizer que hoje nos trazes música. É música para acabar de uma maneira diferente. Nós já trouxemos, noutras edições da Última Fronteira, este projeto. É o projeto Sinfonia da Ciência e que é uma criação de John Boswell e que, no fundo, mistura música eletrónica com pedaços de documentários científicos em que entram algumas das maiores estrelas da divulgação científica do nosso planeta. E então, este senhor lembrou-se de montar este projeto, que é um autêntico sucesso nas redes sociais e é também uma outra maneira de fazer divulgação científica.
Este é apenas um dos episódios deste projeto Sinfonia da Ciência, que tenta nos explicar, no fundo, porque é que o universo é como é, usando música eletrónica e deslumbrantes imagens que este John Boswell foi buscar vários registros, vários documentários de várias estações de televisão. E foi, como eu disse há bocado, é uma outra maneira absolutamente legítima, absolutamente eficaz de fazer divulgação científica. Basta ir ao YouTube, procurar Symphony of Science e encontramos vários episódios deste projeto. Estamos conversados, então, por hoje. Miguel, contamos contigo no próximo fim de semana. Obrigada e um bom sábado.